Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso terceiro exercício, envolvendo aí a parte da construção de gráficos, que nós podemos fazer utilizando algumas ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa terceira questão sobre a construção de gráficos matemáticos com a utilização da linguagem Python. Bem, então, pessoal, já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa terceira questão envolvendo a construção de gráficos matemáticos com a utilização de ferramentas disponíveis na linguagem Python. E para isso aqui dentro do PyCharm, no nosso projeto Exercícios de Python, eu irei aqui agora, abrir o nosso projeto e dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores a nossa lista 11, que trata aqui do gráfico, da construção de gráficos matemáticos aqui, tá certo? Para facilitar a nossa visualização do nosso editor de códigos na tela, eu vou minimizar, ou seja, ocultar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? Eu vou fechar aqui também essa aba da lista 10, pois nós já encerramos esse tópico da lista 10 e deixar aqui apenas a aba da lista 11, tá certo? Lembrando aí você, pessoal, que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução da nossa segunda questão aí envolvendo a construção de gráficos matemáticos com a utilização de ferramentas aqui do Python, tá certo? Se não tiver visto essa aula, não tem nenhum problema. Eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa acessar a aula, tá certo? Então, caso não tenha assistido, corra lá, não perca tempo e veja a resolução da nossa segunda questão aí para a construção de uma função, por exemplo, a função quadrática ou função do segundo grau, tá certo? E na aula de hoje nós iremos fazer, a construção do gráfico de uma função cúbica, dada por essa expressão aqui, ó, y, que é igual a f de x, sendo igual a x elevado a 3, menos 3x quadrado, mais 2x no intervalo aqui, considerando o intervalo de menos 5 a 5. Tá? Então, um exercício tranquilo também, bem parecido com os exercícios anteriores ali. Com a diferença que agora nós iremos trabalhar a função cúbica. E, como de praxe, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a importação das bibliotecas necessárias. E para isso nós vamos importar aqui, então, a biblioteca do NumPy. Eu vou utilizar aqui um import NumPy as np, para a gente, então, dar esse apelido a essa biblioteca do NumPy utilizando simplesmente o np. A mesma coisa, vamos importar a biblioteca do matplotlib. Eu vou colocar aqui, ó, matplotlib.pyplot. Depois, colocar um apelido para ela como asplt. Tá certo? Então, ao invés de utilizar todo esse nome matplotlib aqui no caso, nós vamos utilizar simplesmente esse apelido que nós damos, que é o PLT, muito comum na programação aqui do Python, tá certo? Feito a importação das bibliotecas, nós já podemos passar diretamente para a criação do eixo das abscissas, e no caso da matemática a gente chama sempre de x e y. Então, o x seria a abscissa, então, na verdade, eu vou iniciar aqui, então, a minha variável, criar uma variável x, que vai receber o meu conjunto de valores da abscissa. Então, x vai receber, então, np, que foi o apelido que eu dei para a biblioteca do NumPy. Vamos utilizar a função aqui linspace para ele criar um vetor contendo os valores que vão de menos 5 até 5, foi a sugestão do exercício. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma quantidade de 400 pontos nesse intervalo aí de menos 5 a 5. Então, essa linha aqui ele faz exatamente isso, tá? A utilização da função do linspace que está disponível na biblioteca do NumPy.
Feito isso, agora eu já posso, então, chamar a minha ordenada, que é dado exatamente pela função ali, ó, x ao cubo menos 3x quadrado mais 2x. Então, eu vou colocar isso daqui, ó. Então, vai ser um x ao cubo, asterisco, asterisco, né? Eu consigo elevar dessa maneira. Depois eu coloco menos 3, que multiplica x, tá certo? Esse x agora ao quadrado. Então, asterisco, asterisco, 2. E para finalizar aqui, ó, mais 2 que multiplica o x, né? Agora tudo certo, nós já podemos partir agora para a plotagem do gráfico. Para isso eu vou utilizar então agora a biblioteca do Matplotlib, vou utilizar o apelido que eu dei, que foi o plt.plot, a funçãozinha para fazer a plotagem. Então eu chamo aqui o eixo das abscissas e da ordenada, tá certo? E logo na sequência aqui eu já vou colocar também uma legenda com label, no caso, vou colocar aqui label, e a minha função então vai ser y igual a x ao cubo, então Alt-GR, eu vou utilizar aqui o 3, né, exatamente para ele colocar ao cubo. Depois eu coloco menos 3x elevado ao quadrado, Alt-GR2. E por fim agora eu vou ter então mais 2x. Essa é a minha função. Então está colocado dessa maneira aí, tá certo? Eu vou fazer então a plotagem do gráfico dessa maneira. Logo na sequência eu já posso colocar um título para o meu gráfico. Então eu vou colocar aqui plt.title. Vou colocar dessa maneira aqui, ó. E essa minha função refere-se aí no caso, né, um gráfico da função cúbica. Vou colocar dessa maneira aqui, ó. 2 pontos. E vou até fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui direto, ó, para pouparmos tempo do vídeo. Agora sim, aí gráfico da função cúbica, 2 pontos. E eu coloco então aqui a minha funçãozinha, exatamente x ao cubo menos 3x quadrado mais 2x. Feito isso, eu já posso colocar aqui agora os meus eixos, tanto do x, né, quanto do y, né, ou seja, da abscissa e da ordenada. Então, eu vou colocar xlabel da mesma forma que a gente fez nos demais. Vou colocar aqui entre as aspas, que senão vai dar erro. pt.ylabel, entre aspas também, aqui no parênteses, y. Vamos já colocar aqui também, né, o nosso grid. Então, plt.grid. Eu vou colocar um true. Ok. Vamos colocar também o legend, para ele poder apresentar na janela gráfica a função, porque senão ele não mostra, tá? Então, vou colocar aqui o plt.legend. Agora sim. E para finalizar aqui, ó, melhorar o nosso layout da janela gráfica, eu posso colocar um plt.tightlayout, para ajustar a janela de uma melhor maneira possível. E por fim, o plt.show, para ele poder mostrar para a gente essa janela gráfica, tá certo, pessoal? Então, aqui, deixa eu melhorar isso aqui, porque eu usando o Python, né, tá me colocando um sublinhado aqui, ó. E não sei se vocês se lembram, mas usando o Python, bonito é melhor que feio. Então, deu um espaçozinho aqui, já saiu o meu sublinhado ali no caso. E agora nós já podemos rodar o nosso código, botão direito em cima da aba lista 11 aqui, gráficos, run lista 11, e nós já podemos ver aqui então a construção do gráfico. Olha só, ficou com essa curva aqui meio que em azul, não gostei muito, eu não gosto muito desse azul, para a cor default dele aqui. Podemos mudar, né? Fizemos isso inclusive na aula passada, aqui ó, nessa
parte aqui do código no plot, você pode colocar um vírgula, color, colocar aqui uma cor, por exemplo, sei lá, um purple, aqui, ó, e visualizar como que fica, ó, já ficou melhor, né, um gráfico na cor em roxo aqui, né, tá aqui a nossa legenda, conforme eu disse para vocês que a gente colocou aqui a legenda. Só não gostei aqui porque não ficou simétrico, né, pessoal, a curva da função cúbica, o eixo Y aqui no caso. O exercício não foi tão feliz aqui nessa construção do intervalo de -5 a 5. Eu posso aumentar um pouco aqui o eixo X aqui, ó, ao invés de -5 a 5, eu vou colocar até 6 aqui para ver se melhora. Ó, tá melhor, mas eu acho que o 7 vai ficar ainda melhor. Passar isso aqui para 7, rodando novamente. Agora sim, ó, eu tenho uma simetria, né, aqui no eixo do Y aqui, ó, da ordenada de -200 a 200, né, com intervalo aqui considerando de -5 no caso, né, até o 7, tá certo? O 0 tá passando aqui e aqui no eixo X e Y. Eu posso até evidenciar um pouco mais isso daqui para melhorar essa nossa visualização aqui da seguinte maneira aqui, ó. Vou colocar aqui abaixo do grid mesmo, ó. Vou utilizar um PLT AX H-line, tá certo? No eixo da horizontal aqui, ó, o H de horizontal, eu vou querer exatamente em cima do eixo 0. Eu vou colocar aqui 0 e vou colocar uma cor, por exemplo, aqui, ó, color. Vou colocar um gray mesmo, um cinza, tá certo? E depois eu vou também colocar uma espessura de linha diferente daquela que foi colocada, por exemplo, aqui, ó, line width, assim, ó, line width igual a, por exemplo, 1.0. Não sei se vai ficar muito grossa a linha. Se ficar muito grossa, a gente diminui aqui, adequa certinho. Vou fazer a mesma coisa para o eixo vertical. PLT, olha só, PLT ponto AX, ao invés de colocar H de horizontal, nós vamos colocar V de vertical. Então, vou colocar um AXVline. Também no ponto 0, vírgula. Aí eu vou colocar, então, uma cor, né? Color igual a gray, também, mesma cor. E o meu line width, a espessura da linha também, nós vamos utilizar aqui 1.0. Mesma coisa, tá? Vou rodar isso daqui e ver como que fica. Veja só, se você observar aqui, eu tenho uma cor cinza aqui, ó, ficou quase a mesma cor aqui, mas ele ficou um pouquinho mais em destaque, né? Vou aumentar aqui, por exemplo, para 1,5, sei lá, 1,5. Talvez ele fique um pouco mais evidente. E tá lá, ó. Eu tenho então, né, a evidência do meu eixo na horizontal aqui em 0, com esse meu AXH-line, tá? E para vertical aqui, né, também eu posso utilizar o AXV-line, considerando aqui o eixo 0. Aqui, ó. Dessa maneira eu posso destacar. Tá certo, pessoal? Então, fizemos aí uma coisinha a mais do que a gente tinha feito na nossa aula passada, tá certo? E aí, pessoal, dessa maneira aqui, né, eu considero encerrada a aula nesse ponto. Eu vou deixar aqui dessa maneira aqui para que vocês possam ver aí todo o exercício, tá certo? E dessa maneira, então,
nós conseguimos aí, com sucesso, finalizar a resolução do nosso terceiro exercício relativo à parte aí da construção de gráficos matemáticos com a utilização de ferramentas aqui da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa terceira questão, relativa aí à parte da construção de gráficos, da matemáticas com a utilização de ferramentas que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Fizemos aí, então, a resolução de uma função cúbica, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!